costumo dizer que não existe nada mais edificante para o ser humano do que poder estudar a palavra de Deus e ser uma ferramenta transmissora da palavra dele, né? Eu fico maravilhado pela oportunidade que Deus me deu de estar aqui com vocês, de verdade mesmo, porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus, sou apaixonado pelo nosso Senhor e, acima de todas as coisas, por aquilo que Ele faz na caminhada cristã. Amém? Trago aqui um beijo da minha esposa, da Carol. Hoje ela não pôde estar conosco. O seu Davi foi para a sede, a Camila foi fazer uma atividadezinha, então não pôde ficar com as crianças. Então ela está em casa com a Manu e com a Mari, e uma hora dessa deve estar com o cabelo desse tamanho em pé, que a Manu não para. Mas eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ler do 13 ao 32. Amém? Lucas 24, do 13 ao 32. Antes da gente ir para o texto, eu gostaria de fazer uma introdução clínica acerca da solidão, já que a nossa temática é justamente trabalhar mais essa doença da alma. Nós estamos falamos sobre ansiedade, sobre a diversidade, sobre sofrimento. São todas doenças que acontecem no nosso interior, não no exterior. Ou que acontecem coisas na sociedade que afetam o nosso interior. Então a cura pela palavra é porque Deus trabalha principalmente de dentro para fora. É a maneira como Ele gosta de trabalhar. Então antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que Gary Collins, um estudioso, um cara que fez vários livros sobre aconselhamento cristão, fala sobre a solidão, o diagnóstico que ele dá sobre a solidão, e depois nós vamos para a palavra de Deus, que é quem tem a solução para ela, amém? Então, ele diz o seguinte, que a solidão é uma sensação primordialmente interna, que nem sempre depende da presença de pessoas, que é aquilo que o pastor falou. Então, às vezes você está no meio de 30, 40, 50 pessoas, mas está se sentindo sozinho. É a sensação interna de solidão que surge quando nós nos percebemos isolados, sem nenhum tipo de vínculo, quando não conseguimos fazer amigos ou quando não temos as habilidades sociais necessárias para abraçar a situação que está nos cercando, né? Nós nos sentimos sozinhos, que a gente não consegue lidar com a solidão. Uma coisa que é interessante falar sobre a solidão é que às vezes a gente confunde solidão com isolamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A solidão, ela causa sofrimento, porque ela é um estado da alma. Já o isolamento não. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de vez em quando fazer o meu retiro espiritual na minha laje lá de casa, na cobertura que tem lá, um pedacinho pequenininho que Deus me deu, já falei com vocês, mas eu vou para lá, é bom ficar lá sozinho. Eu oro, converso com Deus, ouço o Espírito Santo de Deus falar, só que qual que é a diferença do isolamento para a solidão? É que o isolamento ele tem o horário certo para começar e o horário certo para terminar. A solidão às vezes não acaba. Ela se instalou no seu coração, no meu coração, e fica lá e não sai. Não importa o que as pessoas falem, não importa como as pessoas venham com palavras, às vezes, caridosas de amor, mas a solidão está lá no nosso coração. E existem algumas causas para ela. E ele diz o seguinte, ele separa por áreas. Primeiro, as causas sociais da solidão. Ele fala, a tecnologia. Tecnologia, queridos, ela nos ajuda em um lado, mas ela nos transformou em seres individuais na comunicação. A gente está em casa, fala com todo mundo, mas você está ali sozinho. A tecnologia acabou nos aproximando da agilidade para resolver as coisas. Então você quer pagar uma conta, você vai no celular e paga. Você precisa fazer uma ligação, você pega o celular e liga. Você quer ver as notícias, você pega o celular. Então a tecnologia ela faz isso com a gente. Mas tem outro lado também, que a tecnologia ela acaba nos isolando. Porque você está tão autossuficiente, tomando conta de tudo com o aparelho celular, que você acaba não dependendo mais das pessoas e acaba não criando mais vínculo com ela. Então uma das causas que Gary Collins fala, uma das causas da solidão, uma das causas sociais da solidão é a tecnologia. Outra coisa que ele fala é a mobilidade e a urbanização. Ele fala que na década de 30, na década de 50, era engraçado, as casas eram muito longes uma das outras. Por quê? Porque você tinha os terrenos, você plantava nos terrenos, então grande parte das coisas você produzia em casa, né? Para fazer um bolo demorava muito tempo, porque você fazia tudo. Era tudo, não era manufaturado como é hoje. Só que é interessante, quando você precisava de alguma coisa, você corria onde? No vizinho. E aí como você tinha tempo, você sentava, você ia lá para pegar alguma coisa, mas ficava lá. Sentava, conversava com o vizinho, ia criando laços, né?
Hoje em dia a urbanização tirou tudo isso da gente. Você precisa de uma farinha, corre no mercado, compra e volta, não fala com ninguém. Você precisa de uma receita, você não corre mais na vizinha. Você vai na internet, consulta a internet, já volta, já sabe o que tem que fazer. Então, uma das causas, além da tecnologia, é a urbanização. Hoje em dia nós estamos cercados de muros e distantes uns dos outros. E aí ele também dá causas ligadas ao desenvolvimento pessoal. Na sociedade de hoje as pessoas não conseguem mais estabelecer laços. É difícil você criar vínculos no trabalho, criar vínculos na vizinhança, porque nós estamos tão ameaçados. A coisa está tão feia aí fora que nós sentimos medo de nos abrir para as pessoas. Temos medo até de nos relacionar com as pessoas. Então, uma das causas da solidão é esse isolamento social que nós vivemos dentro do nosso coração e a dificuldade de desenvolver laços. Outra questão é a aceitação pessoal. Como falei na época, na pregação sobre ansiedade, nós somos tão exigidos, quer dizer, a gente precisa estar sempre na crista da onda, sermos os melhores em todas as coisas, que a primeira coisa que a gente desenvolve é a baixa autoestima. Então eu vou evitar conversar com as pessoas, porque eu quero evitar cobranças. Como eu não consigo me desenvolver em determinadas áreas, então eu não vou falar com as pessoas, eu prefiro me reservar a evitar críticas. Então aí, a gente começa a baixar a autoestima, a questão da aceitação, sem falar naquilo que nós herdamos de família. O pai que fala para o filho, isso, você não vai dar em nada, você nunca vai ser ninguém, e dentre outras coisas. Essas coisas a gente vai somatizando, a gente vai acumulando, e vai fazendo, sabe o quê? Se isolando. Tem as causas relacionais também, que é a dificuldade de estabelecer comunicação, isso para os tímidos, eu sou muito tímido. Pensamentos derrotistas, atitudes competitivas, hostis, medo e tantas outras coisas que Gary Collins fala sobre a causa da solidão. Ainda mais pensando numa sociedade pós-moderna igual a nossa, que está, sabe, fazendo o quê? Privilegiando o isolamento, a solidão. Olha que interessante, perceba quando você sair de casa, liga a televisão amanhã, ou dá uma olhadinha na notícia, tudo é feito para que você esteja sozinho. A humanidade está criando independência em todos os aspectos. Você é autossuficiente de todas as formas possíveis. Já existe até o absurdo da barriga de aluguel. A mulher mais não precisa, se ela quiser ser mãe, não precisa mais de um homem, ou se o homem quiser ser pai, não quiser se relacionar com ninguém, ele aluga uma barriga. Olha aqui, olha como nós estamos. A sociedade pós-moderna, ela incentiva você com hábitos, com literatura e outras coisas a se isolar. Então o sentimento de solidão, ele é cada vez maior, porque nós vivemos inseridos em um contexto mundano e diabólico, que afasta as pessoas umas das outras. Bem, você pode falar, pastor João, todos esses casos que o senhor elencou, ainda não atingiu o meu coração, mas eu quero dizer que ainda existe um fator crucial para isso. É a maneira como nós nos relacionamos com Deus. A maneira como nós entendemos Deus nas nossas vidas. Nós criamos um Deus tão distante, nós criamos um Deus tão apático com relação às nossas vidas, que nós, às vezes, mesmo estando dentro da igreja, com a solução, que é a palavra de Deus nas mãos, nós nos sentimos sozinhos. Bem, eu não sei qual é o caso, o seu caso. Tem um aqui que ele elenca, que eu esqueci de falar, que ele fala com relação também aos cargos nas empresas e aos cargos dentro da igreja. Que a gente acha que o líder, o pastor ou as pessoas que têm grandes responsabilidades, que elas são cercadas de pessoas, então provavelmente ela deve ter muitos companheiros e não é assim. Eu provo isso na pele, minha igreja tem 4.500 pessoas. Eu sou líder, minha igreja deve ter 650 jovens. Vocês acham que eu tenho companhia a todo momento, a todo instante? Me sinto sozinho também. Porque é independentemente do cargo da pessoa que você é, independentemente da posição social ou do trabalho, a solidão ela vai afetar todos. E eu tenho que dizer para você, se você nunca se sentiu sozinho, eu tenho uma péssima notícia para dizer que um dia você vai se sentir sozinho. Porque a solidão é considerado, junto com a ansiedade, lembra que eu falei com vocês? Um dos grandes males do século. Bem, agora olha para mim agora. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Antes que eu vou orar para isso. Nós precisamos entender que Deus tem um mistério com essa igreja. Deus está falando com a gente, Ele quer nos curar pela palavra.
Então nós precisamos ser primeiro sinceros com Ele. Fala, Deus, apesar da minha função na igreja, apesar do meu cargo, apesar da minha família, apesar do meu trabalho, apesar de todas as circunstâncias que me envolvem, eu me sinto sozinho. Que a primeira coisa que a gente pensa na questão da solidão é mascarar, achando que o nosso sentimento interno engana Deus. E não engana, Deus sabe o que se passa no nosso coração. Às vezes a gente olha para a esposa e tem vergonha de falar, olha, eu me sinto sozinho. Ou a esposa olha para o marido e tem vergonha de falar, olha, eu me sinto sozinha. Bem, nós vamos ler agora então um trecho de um texto que eu acho maravilhoso para trabalhar companheirismo dentro da solidão, que é esse texto que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, que foi cantado. E o tema da nossa conversa de hoje, embora a temática seja solidão, é o divino companheiro na caminhada da vida. Leiam comigo então, por favor. Eu estou com as duas versões abertas, tá? Eu vou ler primeiro na NVT, depois eu vou fazendo alguns insights na revisada, tá bom? Lucas 24, do 13 ao 32, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. E Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então, Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Verso 30. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhe e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um para o outro, eu acho maravilhoso essa passagem: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero orar, Deus, pedindo ao Santo Espírito que leve a nossa mente cativa ao Senhor. Que nada, Deus vivo, que nada, absolutamente nada, Senhor, tome a nossa atenção da Tua palavra. Abra o nosso coração para sermos curados por ela, porque a Tua palavra tem poder, e ela que será ministrada, Deus. Pai, em nome de Jesus, cada irmão que está aqui, aqueles que estão na internet nos vendo, Deus, tem uma perspectiva acerca do culto.
Alguns falaram: Deus, fala comigo. Então, em nome de Jesus, por amor a ti mesmo e a fidelidade que o Senhor tem a esses irmãos, responda a oração deles, Senhor. Porque é o Senhor que fala. Usa-me apesar das minhas limitações, Pai. Repreenda toda ação do diabo contra a nossa mente nesse momento. Que nós possamos sair daqui curados e edificados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Bem, queridos, esse momento para esses discípulos é extremamente crucial, porque eles estão vivendo algumas coisas específicas que eu gostaria de elencar para vocês. Como nós lemos antes, a frustração era causada por uma série de fatores. Bom, esses discípulos, eles estavam voltando de Jerusalém com o coração arrebentado, com o perdão da palavra. Por quê? Porque eles estavam inseridos no contexto dos discípulos, eles acreditavam que Jesus era o Messias, eles tinham a plena certeza que Jesus era o Messias, então eles estavam voltando em uma caminhada frustrados. Certamente eles não comentavam um para o outro ali das suas frustrações internas, mas ambos estavam se sentindo abandonados, com os sonhos quebrados, e certamente a concepção que nós temos de solidão abraçou o coração desses dois discípulos, uma vez que, olha que interessante, eles não estavam já que eles estavam no mesmo contexto histórico que os outros discípulos, por que eles estavam caminhando para Emaús? Você sabe por que eles estavam caminhando para Emaús? Porque na mente e no coração deles o projeto tinha acabado na cruz. Eles não entenderam a proposta, tanto é que depois Jesus vai explicar para eles. Então eles se sentem frustrados, abandonados e sozinhos, e estão na caminhada de volta, certamente para reassumir algum compromisso que tinha ficado para trás. Bem, nessa caminhada, com a frustração, com o sentimento de solidão, Jesus aparece. Aleluia. E vai ter com eles. Eu não sei, queridos, como está a caminhada da sua vida. Eu não sei como é que você tem feito a leitura de tudo que tem acontecido ao seu redor. Mas na caminhada da vida, se você está se sentindo sozinho, se a solidão está tomando conta do seu coração, ou se ela está batendo a porta, querendo pedir passagem para dominar a sua mente, a sua alma, eu quero que você entenda que na caminhada da vida, Jesus tem algumas propostas de companhia para você. E esse texto traz essas propostas que eu acho maravilhosa. E tem 4 lições que eu gostaria de tirar com vocês, porque falou demais comigo, principalmente eu que passei por momentos em que eu me senti sozinho. Momentos em que eu olhava para os lados e falava: Deus, aonde estão as minhas saídas? Por que o meu coração, depois que eu aceitei Jesus, por que o meu coração, já que dizem que a tua palavra preenche, que o Espírito Santo preenche, por que eu me sinto tão sozinho, tão abandonado? Bem, esse texto ele tem 3 lições. Eu gostaria que vocês reparassem o que aconteceu nessa caminhada, porque isso continua se repetindo nas nossas vidas. E a primeira lição está no verso 17. Eu quero falar com vocês, Jesus se interessa pelo problema deles. A coisa mais difícil quando nossa mente está dominada pela solidão, lembra que eu falei no início? A solidão é o estado interno da alma. A coisa mais difícil, perdão por falar coisificar, mas o algo mais difícil que tem é a gente entender que quando a gente está sozinho, existe um Deus que se interessa pelos nossos problemas e por aquilo que nós estamos pensando na caminhada da vida. Olha que coisa linda, eles estão indo com o sentido de solidão, frustrados, com os planos destruídos, e aí Jesus se aproxima. Olha o verso 17, diz: Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Jesus tem interesse no diálogo deles. Vocês estão se sentindo frustrados? Vocês estão se sentindo sozinhos? Eu quero entender então qual é a concepção que vocês têm de religião, de vida. Por que você está se sentindo sozinho? Jesus demonstra tanto interesse pelo problema desses homens que ele inicia a caminhada junto com eles. Jesus não para, pergunta e vai embora, ele chega para acompanhá-los na caminhada da vida. E é isso que o divino companheiro faz. No momento em que você está se sentindo sozinho ou abandonado, ele se aproxima de você, pega na tua mão e continua a caminhada junto com você.
E eu acho maravilhoso porque ele tem interesse nos problemas deles. E às vezes nós nos sentimos sozinhos porque a gente acha, será que alguém tem interesse nos meus problemas? Será que alguém tem interesse na minha cosmovisão, na maneira como eu enxergo o mundo? Será que alguém tem interesse na minha dor interna, das minhas frustrações internas? Será que alguém tem interesse na minha pessoa, já que eu caminho sozinho? Bem, ele tem. Jesus tem interesse pelos seus problemas. Jesus tem interesse pela sua pessoa. Jesus tem interesse por aquilo que você é, pelo seu coração ferido, pelo seu coração machucado. Jesus tem interesse pelas famílias que estão perdendo agora pessoas amadas, entes amados pelo Covid. Jesus tem interesse em ouvir aquilo que nós temos para dizer para Ele. Você entende o amor desse Deus onipresente, que já sabe todas as coisas, que sabe o que vai acontecer amanhã? Esse Deus que tem poder. Deus tem a história nas mãos. O Senhor Jesus tem todo o poder na mão. E mesmo assim Ele fala, me diga aí o que vocês acham de tudo isso. Sabe por que Jesus pergunta? Para demonstrar interesse. Aleluia. Para demonstrar que Ele ama. Para demonstrar que Ele leva eu e você em consideração. Tem coisa mais maravilhosa em uma sociedade onde ninguém leva aquilo que nós temos para pensar em consideração? Daí o sentimento de solidão cresce. Porque às vezes me pego falando, puxa vida, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Por que ninguém perguntou? Eu tenho uma opinião. Você sabe, eu tinha uma grande dificuldade, porque quando meu pai teve derrame, as pessoas marcavam consultas. As pessoas falavam, João, porque meu pai ficava o dia todo no Hospital Brasil, e teve um momento que ele foi para ACD, meu pai ia. Eu vou falar uma coisa, eu vou revelar minha idade de novo. Mas teve um ator, não sei se vocês lembram, chamado Gerson Brenner. Vocês se lembram? Não sei se ele foi reagir a um assalto, que ele tomou um tiro, alguma coisa. Alguém sabe? Depois me fala. Eu esqueci. Mas o meu pai fez fisioterapia com o Gerson Brenner. Na ACD, tá? Porque a emissora que ele trabalhava acabou abandonando a família toda, então não deu tanta assistência quando ele precisava, ele acabou, como ser humano normal, tendo que apelar para algumas instituições que auxiliavam. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque as pessoas já chegavam com a agenda pronta. João, depois da faculdade, 1h30 você tem que estar na ACD, às 3 horas seu pai tem hidro, às 4 horas... Já chegava a lista pronta. Não é só para segunda-feira não, é segunda, quarta e sexta. Eu ficava pensando, mas ninguém tem interesse em saber qual é a minha opinião? Eu sei que eu era um adolescente, tinha 14 anos na época. Mas eu ficava pensando, mas será que ninguém tem interesse em saber o que eu penso disso? Se eu tenho um compromisso, tenho coisa para estudar na faculdade? É claro que mesmo se eu tivesse compromisso, eu desmarcaria porque era o meu pai. Mas eu ficava um pouco triste porque ninguém demonstrava interesse em saber qual era a minha opinião acerca daquilo. E Jesus, esse ser soberano, se aproxima desses 2 discípulos e demonstra interesse no questionamento deles. Jesus lhe perguntou, sobre o que vocês tanto debatem? Quer dizer, o que está incomodando vocês? Nessa noite Jesus fala, o que está te incomodando? Aleluia. Porque Ele já está próximo, eu creio, Ele já está aqui. O que Ele quer saber é, por que você não fala sobre a solidão que está no seu coração? Por que você não verbaliza sobre as coisas que estão internalizadas para mim? Porque existe aqui uns cômodos no coração do ser humano, e dentro desses cômodos parece que a gente fala, Jesus, o Senhor entra no cômodo A, o Senhor entra no cômodo B, mas no cômodo D, aonde estão os meus segredos, aonde estão os meus pecados de estimação, aonde estão minhas falhas, os meus erros, as minhas frustrações, as minhas mágoas, as minhas feridas, aí nesse lugar o Senhor não entra. Nós trancamos esse lugarzinho, e é o lugar onde Jesus vai buscar a sua e a minha redenção. Quem sabe não é momento da gente abrir o coração para verbalizar as nossas dores e o nosso sentimento de solidão e falar, Jesus, eu me sinto sim. Estou casado e me sinto sozinho, sou casado e me sinto sozinho. Sou um jovem, não namoro ninguém, me sinto sozinho. Ele tem interesse, queridos, Ele tem interesse. Ainda hoje o divino companheiro está querendo saber quais são as nossas preocupações, nossos problemas, nossas inquietações. Eu quero só que você entenda isso, que nesse momento de solidão,
Não sei se tem alguém aí em casa que está se sentindo solitário, que está solteiro também, às vezes tem um jovem nos vendo, mas eu quero que você entenda que ele tem interesse. Não existe nada mais gratificante do que eu saber que Deus ouve tudo o que eu falo, tudo, que Ele presta atenção em cada palavra. É claro que a gente ora e tem coisas que Ele abençoa porque dá para abençoar. Tem oração que a gente pede que Ele não faz, que seria é a oração do crente que quer fulminar o irmão no trabalho. Essas Ele não ouve. Mas eu quero que você saiba que talvez as pessoas não tenham demonstrado interesse na sua análise da vida. As pessoas não tenham demonstrado interesse nos seus problemas. As pessoas não tenham demonstrado interesse nas suas preocupações. E essa falta de interesse, infelizmente, olha o que eu vou falar para vocês agora, eu falo isso com dor no coração, mas essa personalidade chamada desinteresse, ela toma conta de vários lugares, infelizmente, da igreja. Os crentes parecem estar desinteressados nos problemas uns dos outros. Eu falo igreja em geral, tá? Igreja no geral, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Brasil para Cristo, todas as outras. E essa falta de interesse às vezes acaba chegando até no casamento, na amizade. Se você está passando por isso, eu quero que você saiba que Jesus se interessa pelos seus problemas como se interessou pelos deles. Amém? Segundo, Jesus ouve com paciência. Olha só, essa aqui para mim é maravilhosa. Jesus ouve com paciência. Onde está isso, pastor? Palavra. Olha lá, versículos 19 e 23. Olha o que ele diz. Deixa eu pegar aqui. Eu vou lendo as duas versões para mim mais interessante. Dá uma olhadinha que ele diz no versículo 19 a 23. Ele diz o seguinte: que coisas? Perguntou Jesus, né? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Jesus pergunta o seguinte: que coisas? E eles começam a repetir toda a história. Olha que coisa maravilhosa. Jesus pede para eles citarem uma história que ele conhece, porque ele é o protagonista da história. Ele já tinha passado por tudo aquilo. Ele fala: mas que coisas? Me conta então. Você sabe que eu acho maravilhoso o fato de, às vezes a gente pressupõe: não vou orar por essa situação, porque eu vou orar, ele já sabe. Por quê? Que Deus sabe tudo que aconteceu no meu dia. Deus sabe que eu acordei de manhã e pisei no cocô do cachorro que estava na porta. O dia não estava legal. Aí eu entrei no carro, Deus sabe que furou o pneu, que eu cheguei atrasado. Deus sabe que o patrão veio falar comigo. Deus sabe que deu meio-dia e pouco, que eu falei: meu Deus do céu, eu não fiz meu devocional hoje. Aí fui almoçar atrasado. Aí na parte da tarde já voltei tomando outra bronca do patrão, porque o patrão me dá bronca duas vezes por dia, não é igual remédio, ele dá bronca de manhã e à tarde. Aí dá 3 da tarde você fala: meu Deus do céu, ainda não fiz meu devocional. 5 horas você vai embora. Quem pega o ônibus vai daquele jeito. Agora não, porque a coisa está um pouco mais leve, mas se não vai com o ônibus, é tão apertado, o ônibus é tão lotado que você vai junto assim, né? Você não precisa nem pegar nada, você não segura, você fica parado. E as pessoas vão te levando para a porta, você vai levitando, de tão lotado. O pessoal fala: está apertado, estou tentando segurar. Você fala: faz meia hora que eu estou tentando botar meu pé no chão, não consigo. Tão lotado. Aí você chega em casa, a esposa fala: bem? Fala: oi, bem, acabou o gás. Acabou o gás? Acabou. Você não conseguiu pedir? Eu até liguei para pedir, mas eu vi que não tinha dinheiro, liguei e descancelei. O que nós vamos comer hoje? Pão com ovo. Mas se não tem gás, como é que vai fazer o ovo? A gente faz o seguinte: vai cru mesmo. Aí chega a hora da noite. A hora que você vai, o que você fala? O dia foi difícil, Senhor. Eu não vou orar. Eu não vou, porque o Senhor já sabe de todas as coisas. Aí você faz a oração do crente que está com pressa na hora de comer. Senhor, tu sabes. Todas as coisas.
e deita. Eu quero que você entenda, queridos, que o divino companheiro, ele quer saber quais coisas estão aí sondando o teu coração. O que tem atrapalhado a tua vida de você se realizar no relacionamento com Ele. Deus, Ele quer saber porque Ele quer dar a voz às suas angústias. Ele quer que você fale aquilo que está te incomodando, porque Ele ouve pacientemente. Não importa se Ele sabe tudo o que aconteceu. Ele quer te dar a vez de se posicionar. E isso acaba, queridos, é o antídoto para a solidão, quando você consegue esboçar, falar, expressar aquilo que está entronizado no seu coração. Ele ouve o relato pacientemente, ele não interfere em nenhum momento, ele deixa os discípulos fazerem o relato do início até o fim, até chegar à crucificação. Ele esteve pronto para ouvir, dá tempo, olha o que ele faz. Jesus dá tempo para eles detalharem a história. Eu quero que você saiba que o Senhor Jesus, Ele dá tempo para você detalhar a sua dor. Ele dá tempo para você detalhar as causas do seu sofrimento. Você entende isso? Ele fala, pode falar. Pode colocar para fora. Isso é a oração verdadeira. É quando você fala com o Senhor Jesus, entregando o coração, alma, mente e tudo aquilo que você sente, sem disfarçar nada, sem ocultar nada, e falando, Senhor, eu vou dar os detalhes da minha dor, da minha história, da minha vida para o Senhor agora, porque eu me sinto sozinho, não tem com quem falar. Eu me sinto sozinho e não tem com quem me expressar. Eu me sinto sozinho ou sozinha, eu não posso abrir isso nem para meu marido, nem para minha esposa. Jesus dá tempo para que os discípulos detalhassem a dor dele. Eu quero que você saiba uma coisa, Ele quer te ouvir. A oração, ela é unilateral, queridos. Não é você fala e... Ela é unilateral. A gente ora, espera Ele falar, e espera Ele responder. Fale o que te incomoda, o que atrapalha, o que traz tristeza, o que traz incômodo. Bota para fora o seu sentido de solidão. Ele é paciente conosco. Abra o seu coração, para que, se você não está se sentindo sozinho agora, que você não venha se sentir então, porque você sabe que há o divino companheiro no caminho, que tem interesse no que você tem para falar, e que ouve com atenção as coisas que você... Olha só, esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, da galáxia e tudo aquilo que a gente vê. Nessa agenda, olha aqui, vou falar uma coisa para você. Nessa agenda, entre aspas, tá? Ocupada de Deus. Nessa agenda ocupada de Deus, Ele tem uma folha, tá? Eu estou usando de analogia, tá? Mas Ele tem uma folha, escrito o seu nome, esperando você vir conversar e sentar para vocês rabiscarem os rascunhos dos sonhos da vida. É o Deus que nós servimos, querido. É o Deus. Nós não encontramos isso nas pessoas, tá? Nós não encontramos isso nas pessoas. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas como nós não encontramos isso nas pessoas, nós nos frustramos com Deus. Porque existe uma questão patológica. Coisas que nós sofremos com os seres humanos e atribuímos a Deus. Meu pai me desvaloriza, então meu pai celestial também vai me desvalorizar. Deus não me dá atenção, desculpa, meu pai carnal não me dá atenção, então meu pai celestial não vai me dar atenção. Meu pai carnal não me fornece aquilo que eu preciso, então Deus também não vai. É uma questão psicológica e patológica, faz parte. A gente pega tudo aquilo que faz parte do nosso meio e atribui a Deus. Mas Deus tem tempo para te escutar. Deus tem tempo para te escutar. Terceiro, Jesus os instrui na palavra. Jesus os instrui na palavra. Verso 25 e 26. Olha o que diz. Agora eu vou ler na Almeida Revisada. Verso 25. E ele lhes disse: ó nécios. A versão que eu li está tolos, tá? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E, verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Queridos, se existe algo que nos abençoa e que afugenta a solidão do nosso coração, é a leitura da palavra de Deus. É a palavra viva e poderosa que o Senhor Jesus tem para ministrar aos nossos corações, que espanta as feridas, que é o bálsamo para o nosso coração, que restaura a nossa convicção, que nos ajuda a entendermos que nós não estamos sozinhos. É a palavra que lembra do caráter e do compromisso de Deus. É a palavra que mostra que Deus tem um vínculo com a sua criatura. E outra coisa, é a palavra que mostra que nós, além de criatura, fomos adotados pela palavra, pelo poder, pelo Espírito de Deus. João 1:12. Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no meu nome. É lendo a palavra que a gente entende que nós fomos adotados. Jesus começa a instruí-los e a falar: peraí, vocês estão limitando a capacidade de Deus de realizar proezas. Então deixa eu explicar por que o Cristo morreu, por que o Cristo padeceu. Porque quando você pega a palavra de Deus, você começa a estudar os profetas, você vê que o plano de Deus foi concluído na cruz do Calvário. Ele continua soberano. E a palavra nos lembra isso, é maravilhoso. A gente começa a ler a palavra e ela começa a iluminar. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os meus caminhos. Então a palavra, ela tem o poder de, ó, que eu vou falar para você, hein? A palavra, ela tem o poder de cauterizar a solidão nos nossos corações. Ela tem o poder de renovar a companhia de Deus em nós. Porque é pela palavra. Olha que interessante que eu vou te falar. Jesus não poderia ter estralado os dedos para ele voltar? Jesus não poderia ter usado o poder dele para convencê-los de alguma forma? Pensa no Cristo vivo, glorificado, fez uso da palavra para iluminar os discípulos. Vocês entendem, com perdão, devido perdão, mas vocês entendem o poder do que está nas nossas mãos? O Cristo vivo, ressurreto, santo, Filho de Deus, soberano, que estava na criação, cuja palavra diz dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele faz a opção de ler a palavra. É pela palavra que a solidão vai embora. Se Cristo optou por fazer uso da palavra para curar o coração daqueles homens, quanto mais nós. É pela palavra. É ela que vem iluminar quem é o nosso Deus e o que Ele faz em nosso favor. É pela palavra. Jesus nos instrui na palavra e começa a dizer. Lembra que depois do finalzinho da história, entre aspas, Ele falou: e não nos ardia o coração quando Ele falava? Quando nós temos a palavra de Deus, queridos, ela continua tendo o mesmo efeito. Aleluia. Continua ardendo os nossos corações. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu não sei o que Deus tem comigo. Quando eu me converti em 2006 em diante, né? Comecei o processo de conversão, quando me convidaram para ir para a igreja. Mas antes, tinha uma Bíblia católica na minha casa, uma Bíblia chamada Palmap. O negócio é desse tamanho, editoras Paulinhas. Desse tamanho o negócio, gente. Você ficava com tendinite só para você chegar em Salmos. Tanto que você ficava virando, dava tendinite. Tão grande que era a Bíblia. Mas eu pegava ela para ler, sem ter conhecimento teológico nenhum. Não era crente ainda. Eu sabia de Deus aquilo que a tradição católica me ensinava. Mais nada. Mas eu pegava. Eu começava a ler Salmo. E eu lembro. Li o Salmo 126 e começava a chorar. Se entrasse alguém, abrisse a porta e me pegasse lá, ia pegar assim, eu sentado na cama. Como eu não sabia nada, a única coisa que acontecia, eu falava: João, o que aconteceu? Eu falava: não sei.
que ia falar. Glória a Deus. Aí ele ia Salmo 46. O Salmo 126 era o meu favorito porque falava dos sonhos realizados. E pelo meu contexto familiar, pela doença do meu pai, eu ficava pensando. Lembra que eu falei para vocês na pregação sobre ansiedade? Que eu ficava, Senhor, quando vai chegar a minha vez de realizar alguns sonhos? Então eu me apeguei ao Salmo 126, me apeguei ao Salmo 46. Fui aprendendo alguns salmos, mas eu não sabia. Só depois que eu me converti, que iniciei um processo de estudo da palavra de Deus, agora eu entendo. Eu entendo o que os discípulos falaram. Quando ele falava não ardia no nosso coração, sabe por que ardia? Era o Espírito Santo trabalhando no coração. Hoje eu entendo que eu chorava porque já era o Espírito Santo na porta falando assim, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E eu só chorava, não sabia? E depois, quando eu me converti, eu entendi que a palavra tem poder. Ela tem poder para cauterizar a solidão dos corações. Deixa eu te falar, é um processo, tá, gente? Deus pode fazer agora, como Deus pode fazer ao longo da sua vida, para retirar, para, entre aspas, amputar esse sentimento de solidão que está no seu coração. Mas Ele vai fazer, você pode ter certeza. Eu acredito que Ele pode fazer agora, tá? Mas se for amanhã, amém. Se for depois de amanhã, amém. Se for semana que vem, amém. Mas o que eu posso te dizer é que Ele vai fazer. E a ferramenta para arrancar a solidão do seu coração, olha aqui. Palavra. Amém? Quarta e última, porque já é 7h22. Jesus, olha o que eu vou falar para você agora. Jesus os edifica na comunhão, ou seja, no partir do pão. Onde está isso, pastor João? Verso 30. Eu vou ler as duas versões, tá? Na NVT diz o seguinte: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Olha que coisa linda. Eles estavam até agora sem reconhecer a presença do Senhor. Vou ler de novo o verso 30 agora, na corrigida. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes, olha o verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Queridos, que momento lindo. Jesus toma o pão, abençoa o pão, parte o pão e lhes dá. E é exatamente aqui, no momento de comunhão, no momento de união, em que os olhos deles, milagrosamente, a catarata espiritual que estava neles foi retirada. Eles descobriram que aquele companheiro que estava na caminhada com eles há tanto tempo ali, era Jesus. Quando isso foi revelado? Na comunhão. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se existe algo que o diabo não coloca no coração do crente passando por prova, afaste-se da igreja. Passando por prova, afaste-se dos irmãos. Passando por prova, afaste-se do ciclo de oração. Mas nós acabamos de ler um texto que mostra Jesus quebrando as cataratas espirituais no momento da comunhão. Ou seja, o milagre, a revelação, o poder é manifesto quando eles estão juntos, não separados. O poder é manifesto na comunhão, no partir do pão, naquilo que nós fazemos na igreja, na ceia. Ou seja, o milagre, o sobrenatural é manifesto quando nós estamos juntos, não separados. Aleluia. É aqui na igreja, na casa do Senhor, que o poder dele se revela. É na comunhão entre nós, um irmão abençoando o outro com profecia, o irmão dando carona para ir para a igreja, o irmão ligando perguntando como é que você está, o irmão simplesmente falando, irmão, vamos ler a palavra juntos. É na comunhão, é junto, é na nossa união que o sobrenatural acontece. É aqui na casa de Deus. Quando eles
junto e partiram o pão. Eles identificaram, olha, é o Senhor. E ele desaparece. Simplesmente eu preciso que vocês entendam, Jesus dizendo para eles, eu preciso que vocês entendam que eu trabalho individualmente, mas o meu objetivo é trabalhar no coletivo. É na comunhão, no relacionamento dos irmãos. É por isso que a palavra vai afirmando para a gente, queridos, o diabo não vai prevalecer sobre as portas da igreja. Por quê? Porque nós estamos unidos. Cristo é o cabeça, mas Ele quer nos reunir debaixo da sua graça. Olhando para Jerusalém, Ele chora e fala, quantas vezes eu não quis reunir vocês? Como uma galinha reúne os pintinhos debaixo da asa. Quantas vezes eu não quis vocês em comunhão? Quantas vezes eu não quis vocês juntos? Mas o diabo vem e coloca a discórdia. O diabo vem e coloca palavras contra a igreja. O diabo vem e coloca divisão entre os irmãos. O diabo vem e pega um negócio desse tamanhozinho e vira. Irmãos, eu falo para vocês, como líder de jovem, quantas vezes fala, ligar para mim, atender o telefone, pastor João, fala, pera aí, só um instantinho que eu estou na aula. Só um instantinho, saía, fala, filho, você não sabe o que aconteceu. Ó, pastor, vai na igreja hoje, pastor. Ai, meu Deus do céu. Jesus me dá graça, o que aconteceu? Estou levando testemunho. Estou levando testemunha. Você falou hoje, irmão. Aí chega na igreja. O negócio é o seguinte, pastor. Nós estávamos no ensaio. O irmão subiu, pegou o instrumento, foi trocar e nem olhou para mim. As minhas pernas estavam bambas. Eu falei, ele vai soltar uma bomba que vai destruir comigo. Eu falei, é isso? Vocês estão criando casa por causa disso. Não, é por... Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte. Irmão, vem cá. Você estava com algum problema? Não, eu estava com problema. Eu falei, por isso que ele não te cumprimentou. Ele chegou, a cabeça dele não estava nem no ensaio. A cabeça dele estava no problema dele. Aí eu, é isso mesmo? É, rapaz, então. Então vem cá, dá a mão aqui, vamos orar. Acabou a contenda. Acabou. Você vê que o diabo pegou um negocinho desse tamanho, fez uma avalanche. Isso que vocês estão fazendo aqui, queridos, com o perdão da palavra, é o que ele mais detesta. A união, a junção. Porque aqui, o irmão pode chegar e falar, perdi entes queridos, então nós oramos juntos, amém? A igreja é para isso. Porque se eu chegar no trabalho e falar, dependendo da pessoa que eu falar, perdi um ente querido, ele falar, enche a cara. Ele não vai falar para eu orar, porque ele não é da igreja. É aqui que o Espírito Santo quer operar nas nossas vidas. É na comunhão, é no partir do pão, é no nosso relacionamento, que a solidão é expurgada, ela é expulsa, ela é arrancada dos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, na comunhão da igreja. E nós precisamos entender isso, porque assim a gente facilita o trabalho do Espírito Santo. Quero pedir aos irmãos para ficar de pé, por favor. Na caminhada da vida, essa caminhada que nós vamos ter muita coisa ainda juntos para trilhar. Olha, eu estou inserindo vocês na minha vida. Nessa caminhada que nós temos para trilhar, nós vamos ter perdas, ganhos, tristezas, vitórias, derrotas. Mas nessa caminhada da vida, o que nós precisamos lembrar todo dia é que o divino companheiro está do nosso lado. Lembra, ele tem interesse, ele ouve com atenção, ele instrui através da sua palavra, e é na comunhão que nós somos edificados. Guarda tudo isso que eu estou falando, porque eu acredito que nós estamos vivendo aí um momento muito difícil para a igreja, querido. Todo mundo sabe disso. Nós precisamos guardar essas verdades no nosso coração. Eu não sei se vai ter um corajoso, uma corajosa aqui hoje. Nós vamos tocar. Podemos tocar Divino Companheiro de novo? Podemos. Pode ser? Você tinha pedido outro. Qual que eu tinha pedido para ele? Na verdade tem um outro, mas pode ser esse. Não, pode ser o outro então, porque às vezes a minha cabeça é falha, eu esqueci. Foi que ele tinha pedido. Você ensaiou. É um hino que também tem a ver com... Então, toca esse. Então é de Deus. Tá bom. Você está ligado. Não. Nós vamos cantar o louvor.
Se tiver um corajoso, uma corajosa, isso, gente, é tratamento pela palavra. Glória a Deus. Ó, vou pedir outro favor, desculpa, eu não estou fazendo sermão de bobo, não entenda isso. Sentem-se todos, por favor. Enquanto ela louva, se o seu problema de solidão é um problema específico seu, você não consegue tratar isso. Se você quiser ficar, porque agora a gente não pode vir à frente, porque nós não podemos, com a aglomeração, não podemos botar as mãos. Mas se você acredita no poder da palavra de Deus, eu vou pedir para que enquanto ela cante, você fale, eu preciso resolver isso com Deus. Apesar de ser um cristão, eu ainda me sinto sozinho. Às vezes não em todas as áreas. Às vezes pode ser na liderança, eu me sinto sozinho na maneira como eu lidero, não sei, parece que as pessoas não compram a minha liderança. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser onde for, na sua vizinhança. Se você falar, em algum momento a solidão te assolou, eu vou pedir você como um gesto de fé para ficar em pé. Se não tiver ninguém, tudo bem, já tem eu que me sinto sozinho em algumas áreas, então eu oro por mim mesmo, bota a mão aqui. Mas se tiver alguém para me acompanhar na oração, enquanto ela... O louvor é para te encorajar. Eu vou pedir para você ficar de pé. Amém? Obrigado. Eu não tive no se inverter. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Senhor, Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. aleluias.
Se tiver alguém como eu que precisa que o Senhor se manifeste, Senhor, nesse deserto da solidão, o Senhor que fique de pé, Senhor. Deus, às vezes a caminhada cristã é difícil, Pai. Às vezes, meu Deus do céu, a gente não consegue entender, Senhor, o eco que está dentro do coração. Manifesta, Espírito Santo, a Tua glória, Senhor, no nosso interior, para que a gente não se sinta só, Deus vivo. Que a Tua voz tome, Senhor, o espaço que está dentro de nós. Existe um buraco, como diz o escritor, um buraco no coração do ser humano que é do tamanho de Deus, então só Deus pode preencher. Por mais que o marido ame, por mais que a esposa ame, por mais que tenhamos a companhia dos filhos, dos pais, ninguém é capaz de preencher a nossa alma como o Senhor Jesus. A Tua igreja declara nessa noite: ninguém, Senhor, é capaz de preencher os nossos corações, só o Senhor Jesus. É por isso que a Tua palavra fala: remanás puriecorabalá. Eu vos deixarei o Consolador, o Paráclitos. Deus, aquele que está ao lado, que nos acompanha, o divino companheiro, que não abre mão da nossa vida. Deus, sonda, Senhor, esses corações que estão de pé, como eu estou de pé. Deus, nós tomamos os céus como nossa testemunha. Venha curar a nossa solidão. E se na caminhada da nossa vida cristã, desde quando Te aceitamos como Senhor e Salvador, se ainda não experimentamos o Teu abraço, que seja nessa noite. Que seja nessa noite. Vem, divino companheiro, manifesta o reconomanato. Manifesta a Tua glória, papai. Oh Deus vivo, manifesta, Senhor, a Tua voz do coração. Ilumina as trevas da nossa alma com a luz do Espírito Santo. Meu Deus do céu, a palavra afirma: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se existe algum irmão, Senhor, que está em pecado, se existe algum pecado de estimação, Senhor, e eu não me excluo dessa lista, Senhor, quem sou eu para jogar pedra? Que o Senhor venha arrancar, Senhor, nessa noite em nome de Jesus. Se existe falta de relacionamento nas famílias, marido que não conversa direito com a esposa, esposa que não conversa com os filhos, filhos que não confiam nos pais para falar os problemas, pais que já não ouvem mais a voz dos filhos. Restaura, Senhor, a comunhão. Restaura lares, famílias, corações. Espanta a solidão dos lares. E para aqueles, ó Deus, que está passando por um momento terrível, Deus, da perca de um ente querido, venha, Espírito Santo. As pessoas não são substituíveis, não é isso. Mas só existe alguém que tem o bálsamo que cura tamanha perca. E esse alguém tem nome e endereço, é o Espírito Santo que habita em nós. Senhor, na música é dito: não me deixes só no caminho. Se nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor, o Senhor estaria dizendo: eu nunca te abandonarei. Porque o Senhor disse, sendo o assunto aos céus, subindo, o Senhor estava partindo, e eu tenho certeza que, como o Deus soberano, Jesus escolheu as palavras, porque Ele estava indo para o céu, era o momento mais importante. Ele escolheu as palavras cuidadosamente, e Ele disse no Evangelho de Mateus:
Eis que estou convosco até a consumação do século. Obrigado, Senhor, simplesmente por nos lembrar nessa noite da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade. Meus irmãos que estão em casa nos vendo, não se esqueça jamais que o divino companheiro não nos abandona nunca. Em nome de Jesus. Amém.